Boa tarde. Meu nome é Rui Daniel, sou professor de piano e hoje venho-vos falar de viagens. E neste vício, sim, de viagens, como é que tudo começou e para dizer que este vício ficou de tal maneira tão entranhado que há 2 anos decidi deixar tudo e sair à boleia desde Portugal até o Bangladesh para ajudar as crianças da Fundação Maria Cristina. E o Bangladesh porquê? Porque eu há 3 anos estive no Bangladesh e apaixonei-me pelas pessoas, pela pureza, a ingenuidade. O Bangladesh não é o país mais bonito do mundo, mas é onde é que moram as pessoas mais puras e ingênuas. E na altura, eu quando cheguei lá não estava à espera de ver tanta miséria, ou o facto de estar a comer na rua e as pessoas babarem-se, infelizmente. Acabava por dar a minha comida, depois tentava não comer na rua, não porque não queria dar, mas porque me metia confusão. E apercebi-me que as pessoas ficam felizes com uma simples fotografia. Ficavam felizes para tirar fotografias comigo. Nunca me aconteceu na vida fazerem filas. E eu sentia-me feliz, não porque era por me sentir como uma estrela, nada disso. É porque eu via realmente nos olhares que eles ficavam felizes com uma simples fotografia com um branco. E na altura chocou-me realmente porque é no Bangladesh onde é que são feitas a maioria das roupas que nós consumimos e usamos. As crianças trabalham 16 horas por dia e ganham 60 cêntimos, infelizmente. E este vício que eu já tinha de viajar, na altura já tinha viajado, creio que 109 países, queria sair à aventura, não tinha muito dinheiro, e não tenho, e também queria mostrar que não é preciso ter dinheiro para fazer isso, só temos de estar um bocado predisposto a ser com uma mochila, com uma tenda, ou andar de bicicleta, como já fiz 2 viagens por África. E quando fazemos estas viagens acabamos por conhecer o mundo, aquilo que é na realidade, que é ao contrário de ir para um resort. Eu não tenho nada contra o resort, porque já fiz uma viagem com família, gostei muito, mas é completamente diferente quando estamos no resort e quando saímos para ver a realidade. E então cheguei há um mês, estava no Líbano, ou seja, saí de Portugal desde a cidade de Leiria, apesar de ser de Nelas, Leiria porque era onde é que dava aulas de piano, saí à boleia, cheguei à cidade do Cabo, pela África Ocidental, ou seja, desde a Serra Leoa, Nigéria, Congos. Depois subi pela costa índica, passando pela Somália, Sudão, Burundi, etc. E neste momento estava no Líbano e regressei porque há ali um país que é o Paquistão, que é o único país no mundo, quando temos embaixada no nosso país, que não nos fazem por terra, ou seja, nunca me iriam fazer o visto do Paquistão no Irão ou na Turquia, tenho que fazer cá em Portugal, e porque neste momento a Rota da Seda está a um calor infernal. Eu estou a gozar, estão menos 30 graus. Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, ou seja, vou cá ficar durante 2, 3 meses e daqui a 3 meses vou seguir a viagem, se quiserem seguir, e ajudar as crianças, que eu criei uma plataforma que é o Just Giving, e que vou partilhando na minha página de Facebook, que é Backpacking with Rui Daniel, e até o momento já consegui quase 2.000 euros para ajudar as crianças, e o objetivo é tirar essas crianças realmente da pobreza, da escravatura e proporcionar-lhes um futuro. Ou seja, daqui a 2, 3 meses então vou seguir desde o Irão até chegar ao Bangladesh, depois fico lá um mês com as crianças, ajudar, assim como fiz também durante esta viagem em Angola e no Quénia, a estar com as crianças. E este vício das viagens começou já há alguns anos e o que me despertou realmente foi quando eu estive em Cuba, num resort. E porquê? Porque eu não gostava de estar no resort, não gostava daquilo que via, então queria sair para a rua. E os empregados diziam sempre, não sais, estão a assaltar, não sais, isto, blá, 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 aquelas coisas todas. E quando eu saía é quando eu gostava mais, que as pessoas interpelavam, estava no meio delas, gostava daquilo tudo, e então a partir daí decidi fazer uma viagem até ao Egito, atravessar o deserto do Sinai, até Israel, e depois voar para o Sudeste Asiático. E quando cheguei ao Egito, e todas essas viagens, comecei a perceber que há destinos baratos, não é? Ao contrário da Nova Zelândia ou Islândia, não é? E apaixonei-me pelas pessoas. E apaixonar, principalmente, em histórias engraçadas, porque eu costumo dizer, estou-me a ofender a mim próprio agora, que sou cromo e palhaço porque gosto de me rir, é verdade. E então comecei a achar piada, principalmente às pessoas, pela pureza, ingenuidade, e há algumas histórias que são completamente diferentes das nossas, onde é que eu farto-me de rir, não de modo pejorativo, não é? Porque assim como eu me rio deles, também eles se riem de mim. Por exemplo, recentemente, quando estive no Congo, às 9 horas da noite, eu pedi um maço de prata, um prato de massa, e todos eles começaram-se a rir e a gozar comigo. Mas tu vais comer esparguete agora? E eu, sim. E então foram chamar toda a gente, foram chamar o empregado foi chamar outro. Eles a olharem para mim, olha, aquele gajo vai comer massa agora. Eu estava a ver, são 9 horas da noite, eu como massa. Pronto, e todas essas histórias com que eu me rio, também eles muitas vezes se riem connosco. E quando cheguei ao Egito, aconteceu uma coisa que eu já às vezes ouvia, na altura fui com a namorada, e aconteceu uma coisa que foi o quê? Foi andar de camelo e eles oferecerem-me 6 camelos pela namorada. E ela tipo, o quê? Opa,
estamos de 6 camelos para namorar. Mas o que é que era com os camelos? Ah, levas para Portugal? É, vou levá-los no avião, não? Ou fazer um visto? Não, não, não. E então tudo aquilo, eu comecei-me a rir de repente com tudo o que é diferente do nosso habitat natural, que é Portugal, não é? Nós estamos habituados a coisas e eles estão habituados a outras. Mas no Egito também aconteceu depois a outra parte, que eles são chatos. E chatos ao ponto de olharem para mim e dizerem: estás a ver aquela mesquita? E eu assim: aquela mesquita chama-se Halalala, etc. E eu: obrigado. E eles: dá-me dinheiro. Mas dou dinheiro porquê? Porque eu disse o nome da mesquita. Eu também não perguntei nada. E chegou a uma altura que eles eram tão chatos que eu tornei-me frio. Eu tinha medo de olhar para o chão, porque já sabia que alguém ia me dizer que aquilo era o deserto, a areia do deserto de Saara, ia meter dinheiro. Olhar para o céu, provavelmente iam dizer que era um Boeing. Ou seja, fiquei frio. E ria-me com essas histórias. Depois fui para o Sudeste Asiático, e o Sudeste Asiático é barato. Hoje em dia não sei como é que é, mas já foi há 10 anos. Gostei realmente da honestidade, desde ilhas, desde a cultura, desde tudo. E as histórias engraçadas eram histórias como entrar num autocarro, por exemplo, em direção ao Camboja, onde é que eles vendiam bilhetes a mais, e depois resolviam aquilo com cadeiras de plástico no meio do autocarro. O que era super giro, que quando o autocarro travava, todos eles caíam uns em cima dos outros. E pronto, e todas essas histórias, não é? Eu comecei a gostar, e cada vez mais, pessoalmente das pessoas e das crianças, porque sou professor, gosto de alunos e gosto de crianças, porque acho que sinceramente que eles são mais puros do que nós, muito mais puros, não é? E ingênuos, e não têm maldade. E apaixonei-me pelo Sudeste Asiático, fiz mais umas quantas viagens, depois houve ali alguns saltos, e os saltos foi desde que eu fui ao Sri Lanka. O Sri Lanka há 10 anos atrás não tinha turismo, ou seja, as crianças interpelavam-me, tocavam-me, diziam balanda, a banda quer dizer branco, e de repente aconteceu algo que nunca tinha acontecido, que era ser fotografado pelas pessoas, assim como no Bangladesh. E, ou seja, eu andava na rua e quando dava conta as pessoas tiravam os telemóveis, tiravam fotografias, davam umas crianças no autocarro para me tirar fotografias, e era algo que eu realmente não estava habituado, essa simpatia, tudo, não é? Porque normalmente quando nós viajamos e vamos sempre para o Peru ou para a Bolívia, estamos a tirar fotografias às pessoas por causa dos trajes, porque eles são incas, no México e na Guatemala porque são maias, não é? E ali era ao contrário, eles tiravam fotografias a mim. E depois aconteceu então o maior salto, que é aquilo que eu também queria mostrar às pessoas, que é o que a televisão muitas vezes mostra, e eu fico chateado, lixado, porque muitas vezes pintam o mundo de forma tão injusta e ingrata que eu acho muito mal. Então viajei até o Irão. Havia 2 ou 3 amigos que queriam ir comigo, que não ouviram a palavra Irão, ficaram logo assustados, pronto, tu és tolo, vão-te matar, tu tens uma pancada do caralho, eles são todos terroristas, etc. E quando cheguei ao Irão, antes de explicar o que aconteceu, só para dizer que o Irão é o país mais hospitaleiro do mundo há mais de 10 anos por todos os sites do mundo e blogs. No Irão, as pessoas interpelavam, não com o objetivo de querer dinheiro, mas simplesmente de saber onde é que eu era. Muitos não falavam inglês, só sabiam dizer where are you from, e depois a segunda pergunta era sempre what do you think about Iran, porque todos eles sabem o que é que os ocidentais pensam deles. Então no primeiro dia apanhava um táxi, queria pagar, e eles não aceitavam dinheiro. E eu achava, pronto, isto foi sorte, amanhã vão-me lixar. O segundo dia, a mesma coisa. O terceiro, a mesma coisa. Na rua as pessoas paravam com uma criança, a criança que andava na escola, a única que sabia falar inglês, era que me dizia eu e os meus pais, a minha família queremos dar as boas-vindas, obrigado por estares aqui. E então o Irão foi um desmistificar do mundo realmente que muitas vezes é injusto e é cruel, não é? As pessoas eram completamente amáveis e quando eu regressei comecei a ganhar coragem de viajar para países pouco famigerados, países como o Iraque, Paquistão, Afeganistão, e viajei então para o Paquistão e para o Iraque e percebi novamente que a televisão e as notícias só mostram também coisas más, não é? E só mostram coisas más, e agora, por exemplo, eu estive na Palestina há 3 meses com a Joana, que é a minha namorada, a faixa de Gaza estava a ser bombardeada e recebia mensagens de colegas meus e amigos, mas estás bem, estás seguro? E há um problema, isto não é a primeira vez que acontece quando estou num destino, é que a televisão só se foca naquela rua, é o que mostra cá para fora, e as pessoas acabam por ter uma imagem, não é? E muitas vezes não é bem assim. Essas pessoas, normalmente, de guerra, onde é que há guerra, onde é que houve conflitos, são as pessoas mais amáveis que encontramos, não é? No Iraque eles eram espetaculares. Nunca vi tanta camisola do Cristiano Ronaldo. Ser português é espetacular neste momento, porque é o Cristiano Ronaldo que nos abre a porta. Enfim, é o grande embaixador. No Paquistão também foi muito giro. Os polícias que me interpelavam para me pagar chá, que não estava habituado, mas já tinha acontecido no Sri Lanka ser cravado por um polícia que queria um cigarro, eu ficava, tu queres um cigarro, não é? Porque normalmente nós não estamos habituados a isso, não é? Assim como no Sri Lanka, uma história que eu me esqueci de contar foi entrar no autocarro e de repente o autocarro estar a fazer uma corrida com o outro.
até termos batido. E eu ria-me, claro que ria-me. E estava um holandês, estás a rir porquê? Olha, porque não me estou a ver apanhar aqui um autocarro da Rede Expresso de Viseu para o Porto e andar a competir, tipo Schumacher, Senna, um com o outro, não é? E no Paquistão, eu vou falar rápido, porque são muitos destinos, não é? No Paquistão aconteceu uma história de que podem ver a ingenuidade e pureza das pessoas. Foi eu entrei no avião para ir para Oman. E havia muitos paquistaneses que iam para Oman com o objetivo de ir a Meca, apesar que Meca fica na Arábia Saudita. Então, eles vão até Oman, depois passam a fronteira, porque pelo menos uma vez na vida têm que ir a Meca. E muitos nunca tinham andado de avião. Então lembro ao meu lado que estavam 3 paquistaneses e um deles pergunta à hospedeira o que era aquele objeto, que era o hospedeiro que eles tinham dado a cada um. E a hospedeira mostrou, isso é um hospedeiro, tu pões aqui, lá mostrar onde é que se enfiava, e eles viram, fixe, é para ouvir música, é para ver televisão, e os outros dois que viram aquilo também queriam, ou seja, o que é que fizeram? Em vez de enfiarem no deles, não, estavam a tirar no do outro e metiam, depois andavam quase à porrada, andavam os 3 quase à porrada, a tirar o fio, a tirava, ela até vir à hospedeira e explicar, não, cada um tem o seu. Pronto, aí nota-se logo a pureza das pessoas, pronto, que nunca viram nada. Nessa viagem, quando estive no Iraque, passei para a Turquia, para a zona do Kurdistão, e então conheci um francês, e na altura, há 6 anos, achava, este gajo é maluco. Porquê? Porque ele ia de bicicleta desde Paris até ao Tibete. Só que eu conheci o senhor, já tinha viajado muito, ouvi as histórias dele da África, e aquilo ficou-me de tal maneira na cabeça, que foi numa altura, por acaso, que a escola onde é que eu lecionava, que não pagavam, e que não tinha muito dinheiro, e então o que é que eu decidi fazer? A comprar uma viagem para o Senegal e fazer bicicleta até à Guiné-Bissau, uma tenda também. E foi provavelmente a viagem que eu mais gostei, a que eu mais sofri, porque não estava à espera de tanto calor, do peso dos alforjes, de não haver sombras, de não haver água e muitas vezes pedir às pessoas dos poços. E a África é um continente muito especial, sim. Especial de tal maneira que os polícias todos nos querem roubar, ou seja, são todos corruptos. E corruptos a uma tal forma que eles viam de bicicleta, tipo, dá-me os óculos, dá-me isto, eu não. Então o truque é tentar ser sempre simpático, desviar a conversa, eu sou português, etc. E eles são tão corruptos que arranjam maneira para tudo. Ou seja, houve uma vez um fulano que me pediu o seguro da bicicleta. E eu comecei a olhar para ele, seguro de quê? Tens de ter um seguro da bicicleta. Eu, está bem, está bem. Toca a desviar outra vez a conversa, etc. Mas, infelizmente, em África também se vê muitas situações onde é que as pessoas, não só o Senegal, Costa Marfim, Mali, onde nos dão as crianças. E querem que nós levamos as crianças, que as trazemos para Portugal. Porquê? Porque é triste, mas é o facto de como nós conseguimos sustentar, então preferem nos dar as crianças e que nós as trazemos. Mas, apesar de tudo, os povos, somente nas aldeias, as pessoas são super queridas, super amáveis, não é? Eu, na altura, quando fiz a viagem do Senegal à Guiné de bicicleta, fui com um amigo meu, e uma altura lembro-me que eu sempre pedia uma informação, uma direção, eles todos, no Senegal fala-se francês, e em algumas aldeias fala-se Wolof, mas quando eles falavam francês, eles diziam, sempre em frente, sempre em frente. E uma altura de São Manuel, eu acho isto muito estranho, porque me acho que é para aqui. E ele, não, este ano é para ali. Então espera aí. Então parei ao pé de uns nativos e disse, olha, Aveiro. E eles, Aveiro, tu juro tudo lá, tudo lá. E eu, está bem, já percebi. Vocês não sabem nada, mas estão sempre a explicar. Só tenho 2 minutos, tenho pena, mas vou ter que avançar. E esta viagem, ou seja, acampava com tribos, que foi super giro. Porque às vezes as pessoas dizem, pois, mas tu falas não sei quantas línguas e as línguas não têm nada a ver, não é? Porque há aqueles sinais comuns, não é? Eu parava nas tribos e parava, porquê? Por causa das hienas, e tentava ficar a dormir dentro do cerramento, ou como é que aquilo se chama, não é? E fazia o sinal e o chefe da aldeia, que era sempre o senhor mais idoso, dava-nos permissão para dormir. E havia experiências engraçadas, como estar com eles não falarem francês, e toda a noite eles falarem em Wolof a dizer olhos, nariz, cabeça... E pronto, eu aprender aquelas palavras. E depois o facto das pessoas nos abrirem a porta, como na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau nunca paguei dormida, as pessoas abriam-nos as portas, davam-nos comida, etc. Não dá para falar muito mais, mas vou avançar depois para a outra viagem que foi do Ghana ao Benin. E vou contar uma história que é os pedidos de casamento, não é? Não tem nada a ver por o Rui ser bonito ou feio, ou por ser simpático, é que todos eles querem casar porque vêem em nós um passaporte. Então lembro que estava no Ghana de bicicleta, para ir para o Togo, estava num sítio parado e chega lá um rapaz, uma rapariga, um voluntário, o que é que estás aqui a fazer? Eu contei a história e perguntei se havia algum sítio para comer, não havia, passado uma hora vêm eles, com frango, então convidaram-me e o rapaz, foi a minha irmã que cozinhou, entra na loja, comecei a comer e ele, pois, agora tens de casar com ela. E eu, o quê? Tens de casar com ela? Mas ele a falar a sério e eu, a tentar desviar a conversa, ele, tens de casar com ela e eu, mas leva-a para Portugal e eu, um cara, estou tramado.
E eu tentava não dar muita importância àquilo, não olhar muito para a rapariga, mas uma vez comecei a olhar para a rapariga sem olhar para mim. E ela nem era feia de cara. Mas quando olho para as pernas, vejo que ela tinha mais pelos do que eu, fiquei assim, nossa, eu tenho que me ir embora, tenho que fugir, tenho que me ir embora. E então saí, tipo, vou fumar um cigarro, quando estava a fumar um cigarro, de repente ela sai, o que é que tu estás a fazer, meu? Estás a fumar, mas como é que os nossos filhos? Eu pensava, mas não tenho nada com ela, já me está a falar em filhos e tudo. E pronto, chegou ao fim e todas estas viagens, esta compilação de viagens, fizeram com que eu ficasse realmente viciado. Não é preciso ter muito dinheiro, como eu digo, é preciso estar só predisposto, como agora, não é? Como esta viagem, que ando à boleia, acabamos por ter histórias engraçadas com as pessoas, há sempre alguém que nos abre a porta, ou batemos à porta das igrejas, deixam-nos acampar. E pronto, e daqui a 2, 3 meses vou seguir a viagem desde o Irão até o Bangladesh, depois fico lá a ajudar as crianças. Quem quiser ajudar as crianças, podem visitar a página do Facebook, que é Backpacking with Rui Daniel, podem fazer um donativo, basta €1 ou 2, não tem lá por um nome, há uma opção que pode ser anónimo, e pronto, e vou acabar de uma maneira que uma pessoa um dia acabou comigo, também me fez com que eu viajasse e mudasse a minha mente. Hoje em dia não dou valor a bens materiais. Foi o meu pai, antes de falecer, que não falava e que me disse que goza a vida. Por isso, a todos vós, usai a vida e obrigado.